Graça e paz, amados. Nós vamos ter agora esse momento, né, de ofertar, de contribuir. Provérbios, capítulo 3, verso 9 e 10, diz assim: honra o Senhor com as tuas fazendas e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, é a promessa do Senhor para as nossas vidas. E você, mesmo não estando num culto presencial, aceite no seu coração esse desejo de contribuir. Faz parte do culto a contribuição, o dizimar, ofertar. É uma forma de culto ao Senhor. E você pode contribuir depositando na conta da igreja, que está aqui no seu vídeo, né, que aparece aqui. Ou você pode separar para, em outro momento, você entregar. Que Deus abençoe vocês. Percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje, amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá.
do Senhor Jesus, irmãos, nós estamos vivendo num tempo de muitas incertezas, insegurança, um tempo em que a nossa nação tem estado muito preocupada pelos alardes que nós temos ouvido em todo o mundo, em todas as nações, muita preocupação, muitas pessoas ficando doentes, e no meio de toda essa preocupação e agitação, o Senhor tem colocado uma palavra no meu coração. E a palavra que Ele tem colocado no meu coração é que Ele está no controle de todas as coisas. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que fala sobre isso e gostaria de meditar nesta noite com você sobre este assunto. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhes os dias, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 1 e 2, nos diz que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Na verdade, as Sagradas Escrituras nos mostram que Deus está no controle de todas as coisas, Ele está no controle da história. Em Gálatas, no capítulo 4 e o versículo 4, o apóstolo Paulo declara: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Paulo está dizendo que Deus marcou um tempo ideal em seu calendário para o advento da vinda de seu Filho ao mundo, o que significa que houve uma preparação até que esse tempo ideal acontecesse. A vinda de Jesus ao mundo não foi fruto do improviso ou do acaso. Ele veio no tempo certo, na data planejada pelos céus. O mundo foi preparado para o advento da vinda do Senhor Jesus. E eu gostaria de convidar você, comigo, a observarmos no texto alguns fatos que comprovam que Deus está no controle de todas as coisas. O primeiro fato que eu gostaria de destacar é que houve um decreto das autoridades. Naqueles dias em que Jesus nasceu, houve um decreto das autoridades. Na época em que Jesus nasceu, o mundo estava sendo regido pelo Império Romano. O texto lido nos informa: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Estamos vivendo dias semelhantes, em que decretos têm sido publicados sobre a nação, em que quarentenas têm sido impostas sobre cidades ao redor do mundo, mas você precisa saber de uma verdade: Deus está no controle de todas as coisas. Nada foge ao seu controle. Examinando a história narrada pela Bíblia, vemos claramente a mão de Deus ou a mão de alguém por trás da história, conduzindo-a para que todas as profecias fossem cumpridas acerca do nascimento do Rei Jesus. Sim, tudo que estava escrito sobre ele foi cumprido: que ele nasceria em Belém, que ele nasceria de uma virgem, que ele seria da linhagem de Davi. O soberano Deus estava conduzindo a história, embora Maria e José não tivessem clareza sobre isso, não compreendessem este fato naquele momento.
O Evangelho de Lucas, ele relata que uns pastores de ovelhas que estavam guardando as suas ovelhas naquela noite, esses pastores de ovelhas, eles contaram para José, para Maria e para todos os que estavam perto, uma visão de anjo que eles tiveram, e o que o anjo havia dito para eles acerca do menino. O texto nos diz que Maria, escutando tudo aquilo e não compreendendo o que aqueles homens estavam falando, ela guardava, versículo 19 de Lucas 2, nos diz que Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Há muita coisa que acontece conosco que nós não compreendemos no momento, mas vamos entender um dia. Eu estou certo disso. Nós não compreendemos o que está acontecendo, o porquê dessa pandemia, o porquê dessa peste, dessa epidemia que tem se alastrado pelo mundo e tem chegado até a nossa nação. Mas de uma coisa eu estou certo: Deus está no controle. César Augusto, ele achava que estava no controle, baixando aquele decreto, mas na verdade Deus estava no controle, Deus estava conduzindo a história. Da mesma forma hoje, apesar de não compreendermos todo esse momento que estamos enfrentando, de uma coisa você pode ter certeza: Deus está no controle. Era necessário, César não sabia disso, mas os céus sabiam, era necessário que Maria fosse para Belém, porque as escrituras diziam, as profecias diziam, que ele nasceria em Belém, que ele seria filho de Davi, e Maria estava nos dias de ganhar o seu filho, e ela estava em Nazaré, e ela foi conduzida através desse decreto, através do decreto de César Augusto. Deus usou o império para conduzir Maria até os seus propósitos eternos. O segundo fato que nós examinamos nesse texto, que mostram que Deus está no controle de todas as coisas, é essa viagem que não foi planejada. Foi esse decreto que levou José e Maria para uma viagem sem planejamento. Talvez José e Maria não vissem propósito nessa viagem, pois Maria estava nos últimos dias de sua gravidez. Analisando o fato hoje, não temos dúvida que era a vontade de Deus que eles fossem para Belém. As profecias diziam que ele nasceria em Belém. Em Miqueias, no capítulo 5 e o versículo 2, a palavra do Senhor, a profecia nos diz: mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governador sobre Israel. Qualquer um concorda que para Maria esse não seria um tempo apropriado para viajar, pois ela estava para ganhar o seu filho. Era óbvio que ela deveria descansar, mas nem sempre a vontade de Deus está de acordo com a minha lógica. O cristão, ele é guiado por fé e não por aquilo que ele vê. Penso que Maria e José tinham feito muitos planos, mas que viajar certamente não estava no plano deles. Mas essa era a vontade de Deus para eles. O Messias nasceria em Belém. Como você se comporta quando as coisas saem da sua programação? Quando as coisas não acontecem como você planejou, o que você faz nesse exato momento? Muitos de nós temos feito planos, mas você já pensou em perguntar para Deus se esses planos estão de acordo com a vontade dEle? Não é pecado fazer planos. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas devemos estar cientes de uma coisa: a resposta certa, ela vem do Senhor. Devemos submeter sempre a Deus os nossos planos, porque Ele está no controle de todas as coisas. Ele conhece o hoje e conhece o amanhã. Por isso, precisamos submeter os nossos planos ao Senhor.
Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim desses caminhos, a Bíblia diz, são caminhos de morte. Por isso, nós precisamos submeter os nossos planos ao Senhor. O terceiro fato que nós vemos que mostra que Deus está no controle de todas as coisas é que Jesus nasceu no tempo de Deus. Jesus não nasceu, não foi fruto de uma coincidência, de uma mera coincidência, mas Jesus foi o presente de Deus para a humanidade. Foi isso que os anjos declararam naquela madrugada. Foi isso que os anjos declararam para aqueles pastores que estavam a apacentar os seus rebanhos. E o anjo, a Bíblia nos diz que o anjo apareceu do céu diante daqueles pastores, e o resplendor da presença daquele anjo encheu o coração dos pastores de medo, de temor. Mas a Bíblia diz que o anjo declarou para os pastores: não tenham medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: encontrareis o menino deitado numa manjedoura, envolto em panos. E os anjos e os pastores ficaram ali extasiados diante de todas as informações que aquele anjo estava passando para eles. E para abrilhantar toda essa declaração, a Bíblia diz que apareceu junto com aquele anjo um coral da milícia celestial. Apareceram milhares de anjos cantando e declarando: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Jesus nasceu no tempo de Deus. Os céus planejaram o advento do Messias. José e Maria estavam no lugar certo e na hora certa, embora todas as evidências fossem contrárias. Maria grávida, pesada, pensando em descansar, em se deitar, mas a vontade de Deus era que eles estivessem naquele lugar, que eles estivessem naquela cidade, que eles estivessem naquele momento, naquele mesmo lugar. Muitas vezes somos tentados a imaginar a vontade de Deus como algo tranquilo, seguro e livre de preocupações. Mas a palavra de Deus nos mostra que na vontade de Deus, os seus servos passaram por tempos de escassez, enfrentaram desertos e venceram tempestades furiosas. Mas uma coisa é certa: o Senhor sempre esteve com eles em cada um desses momentos. Talvez você, como cristão, já tenha dito ao Senhor: por que essa epidemia agora, Deus? Por que o Senhor permitiu que surgisse esse coronavírus? Há muitas perguntas que nós não conseguimos responder, há muitos fatos que nós não conseguimos entender, mas de uma coisa eu estou certo: Deus está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus para você hoje é: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Glória a Deus. Maria e José estavam no lugar certo e na hora certa, dentro do propósito eterno de Deus. O quarto e último fato que eu gostaria de mencionar para você nesse momento é que os hotéis e pousadas estavam lotados. José e Maria poderiam estar se perguntando: por que o Senhor não preparou um lugarzinho para ficarmos? Poderia ser uma pousada baratinha. Olha o estado que minha esposa está, grávida de 9 meses. Por que o Senhor deixou que esse governo publicasse justamente nesse momento esse decreto, nos mandando para o alistamento? Por que, Senhor? Por que? A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 15
e o versículo 3, que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os bons e os maus. Acredite, nada passa desapercebido dos olhos do Senhor. Hebreus capítulo 4 e o versículo 13 nos diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 7, o Senhor Jesus disse: até os cabelos da vossa cabeça, todos estão contados. Não tenha medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Mesmo que as hospedarias da vida estejam fechadas, saiba de uma coisa: Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Deus está na direção de todas as coisas. Não importa se você não compreende esse momento, se você não entende, faça como Maria. A Bíblia diz que Maria, ela guardava no coração todas essas coisas. Há um outro exemplo disso também. A Bíblia nos diz que quando Deus mostrou para José em sonhos quem ele seria, como iria levantá-lo, a Bíblia diz que ele contou para os irmãos, e os seus irmãos ficaram muito enciumados. Mas a palavra de Deus nos diz também que quando ele relatou os sonhos para Jacó, seu pai, Jacó sendo um homem que tinha experiência com Deus, a Bíblia diz que Jacó guardou todas as coisas que José estava falando no seu coração. Jacó compreendeu que aquele sonho e aquela revelação poderiam vir da parte de Deus. Jacó sabia que nada pode fugir ao controle do Senhor. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, não tenha medo. Não tenha medo, esse vírus vai passar, essa peste vai passar, essa não será a única, outras virão, porque a Bíblia diz que muitos sinais surgirão até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que estamos vivendo nos últimos dias, que o Senhor Jesus está voltando e que muitos sinais vão acontecer. Por isso o Salmo 91 foi escrito para nos dar alento, segurança. Você poderia perguntar para mim: pastor, mas como o senhor tem feito? O que é que o senhor tem feito nesses dias para enfrentar essa peste, para enfrentar essa praga, para enfrentar essa epidemia, essa pandemia que tem surgido no mundo? E eu digo para você que, como igreja, nós temos nos comportado, ou nós temos confessado o Salmo 91. Nós temos declarado que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos à sombra do Onipotente. Nós temos usado este salmo para confessar, como a nossa confissão nas células, nos lares. Todas as casas têm postado fotos no grupo da igreja, mostrando que estão reunidas naquele momento da célula e que nós estamos profetizando, confessando, declarando na primeira pessoa que eu habito no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente eu descanso. Eu digo ao Senhor: tu és o meu Deus, o meu refúgio, o meu baluarte, em quem confio. Nós temos declarado que praga alguma chegará na nossa casa, porque nós fizemos do Senhor o nosso refúgio, fizemos do Altíssimo a nossa habitação. É dessa forma que nós temos enfrentado toda essa agitação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E eu convido você a fazer a mesma coisa. Entenda uma coisa: Deus está no controle. Nada foge ao controle dos seus olhos, como nos diz a palavra de Deus em Hebreus, no texto que nós lemos. Nada foge. Nós vemos que todos os fatos que aconteceram em Belém foram para comprovar, para testificar que Deus está no controle. Tudo que estava prometido, as profecias que falavam acerca deles, todas se cumpriram cabalmente. Deus está no controle de tudo. Creia nisso. Nós vamos ver dias melhores sobre a nossa nação, vamos ser abençoados pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.